Capítulo 2. Breve história da hierarquia militar. O fenômeno da hierarquia existe, nas mais variadas formas e situações, geralmente como parte de sistemas sociais, formas de classificação, sistemas de representações, ou qualquer outra área que se pretende mostrar ordenada a partir de escalas de alguma forma cumulativas, praticamente em todas as sociedades, ao menos desde o registro de sua história escrita. No sentido de uma ordem sistemática e estratificada em regiões da vida social, encontramos hierarquia, por exemplo, em sociedades que não dispõem de autoridades constituídas, sem Estado, em sistemas de classificação etários, Evans Pritchard. Encontramos no Havaí um sistema ordenado e cumulativo de distribuição de poder como uma extensão do prestígio baseado no parentesco, Salins. De outra maneira, Dumont encontrou nas castas da Índia a hierarquia como um princípio que norteia toda a vida social daquele país. As castas nos ensinam um princípio social fundamental, a hierarquia, cujo oposto foi apropriado por nós, modernos, mas que é interessante para se compreender a natureza, os limites e as condições de realização do igualitarismo moral e político ao qual estamos vinculados. Dumont, 1992. Basicamente, Dumont, ao contrapor a sociedade hindu à nossa, acaba tomando a modernidade a partir do princípio igualitário que se encontra na base de sua Constituição. Pode-se dizer que, a partir da Declaração dos Direitos do Homem, as sociedades que se encaixam no rótulo de modernas são as únicas a externar o princípio da igualdade, a torná-lo explícito e, em certo sentido, a fazer de tudo para que esse princípio chegue idealmente o mais próximo possível de uma situação de fato, ao menos no plano geral da lei, que iguala a todos os indivíduos na condição de cidadãos. Dumont, 1992. Entretanto, basta olhar para os lados que veremos, em vários aspectos particulares da dita vida moderna, a hierarquia se disseminar, na escola, na família, na propriedade, na religião, no interior do próprio Estado e, naturalmente, nas Forças Armadas. Nestas últimas, contrariamente, pode-se dizer que um princípio geral, que é externado e tornado explícito, é o princípio da hierarquia. Ele aparece na própria definição constitucional das Forças Armadas. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais e permanentes, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República. Brasil, 1988. Como bem observa um general da reserva, em um depoimento singular, nas relações entre militares, principalmente entre oficiais generais, o princípio básico da hierarquia é a antiguidade no posto, ou seja, o tempo de serviço na profissão é o mais importante e decisivo. Ao civil, não raro, escapa o peso e as implicações de tal fator. Gen R/1 Rego, 1994. Apesar de evidente pela sua explicitação, a hierarquia como princípio não é tão visível quando se trata de seus desdobramentos no interior da corporação. Pode-se adiantar que a hierarquia, além de ser um princípio geral, norteia toda a vida da instituição militar, reunindo, de maneira singular, um princípio dado na lei e uma conduta a ela associada. Ela é o princípio primeiro de divisão social de tarefas, papéis e status dentro do Exército, determinando as condutas e estruturando as relações de comando-obediência, sistematizando a ação e a elaboração do conhecimento militar e mapeando o modo como as relações de poder devem estruturar-se. Além disso, ela determina o modo pelo qual o conhecimento e as informações são produzidos e circulados no interior da tropa. Longe de ser apenas um princípio legal, a hierarquia é a base sobre a qual se exteriorizam cotidianamente sinais de respeito, honras, cerimonial, continências, ordens e comandos, tudo isso executado pelos membros da força, cada qual em uma posição no interior da instituição, sem que ao menos precisem ter consciência de que, tomadas em seu conjunto, as diferentes condutas são manifestações particulares que necessariamente transitam por esse princípio regulador coletivo que é a hierarquia. Pode-se dizer, portanto, que a partir dela se espelham as relações sociais e a visão de mundo militares. Veremos, mais adiante, que ela não é somente relevante para o mundo interno da caserna, mas também determinante do modo pelo qual as relações com o mundo civil se estruturam, como pôde ser constatado ao fim da pesquisa de campo. Somando-se a isso ao fato de a hierarquia estar presente na origem histórica da formação dos exércitos, no fim do período conhecido como Idade Média. Sem querer dizer que o problema começa lá, ou melhor, que a formação histórica explica o problema, pode-se, sem dúvida, entender ao menos como uma determinada conexão de elementos do contexto medieval é responsável pela organização dessa instituição que acaba por dar origem a uma verdadeira comunidade. Assim, veremos, por uma breve análise histórica, como a hierarquia e essa comunidade se imbricaram e se manifestaram através do tempo. Origens da hierarquia na organização militar brasileira. Uma característica do exército brasileiro, que pode ser creditada a uma origem medieval, é a hierarquia. Nas sociedades europeias, diferentes estratos sociais se organizavam hierarquicamente pelo sistema de suzerania e vassalagem, no qual a linhagem contava como fator preponderante para a distinção social. De certa maneira, pode-se dizer que os variados graus hierárquicos ligavam-se à posse da terra.
Por outro lado, a nobreza formava em si uma classe guerreira, cuja lealdade seguia o princípio vertical das relações feudais para defender as terras do suzerano ao qual devia sua posição. De acordo com Norbert Elias, a maioria dos oficiais, segundo se disse a respeito dessa fase, eram agricultores que desempenhavam deveres oficiais. Com esse papel judiciário e mantenedor da lei se combinavam funções militares, eram guerreiros, comandantes de grupos mais ou menos marciais e de todos os demais senhores de terra na área que o rei lhes dera, contra qualquer ameaça de um inimigo externo. Elias, 1993. Essa situação cristalizava no mundo feudal uma relativa estabilidade em relação ao equilíbrio de forças que permeava a hierarquia estamental. A ordem militar estava intrinsecamente associada à ordem privada, ou melhor, aquela era uma expressão ipsis literis desta, não sendo possível, até mesmo, falar-se numa ordem militar autônoma. Esse panorama começa a se modificar com mais intensidade no século XI, em toda a Europa Ocidental. Por razões múltiplas, mudanças estruturais na economia feudal afetam a nobreza. Quanto mais moeda entrasse em circulação numa região, maior seria o aumento de preços. Todas as classes cuja renda não aumentava a mesma taxa, todos aqueles que viviam de renda fixa, ficavam em situação desvantajosa, sobretudo os senhores feudais, que auferiam foros fixos por suas terras. Elias, 1993. De um lado, então, o fato de terras serem encampadas pelos grandes suzeranos e, de outro, um considerável aumento de impostos nas mãos dos mesmos tiveram como primeiro resultado um aumento mais ou menos automático e constante da renda do suzerano. Essa foi uma das precondições sobre as quais a instituição da monarquia obteve gradualmente seu caráter absoluto ou ilimitado. Elias, 1993. A partir disso, à medida que cresciam as oportunidades financeiras abertas à função central, o mesmo acontecia com o seu potencial militar. O homem que tinha à sua disposição os impostos de todo um país estava em situação de contratar mais guerreiros do que qualquer outro. Pela mesma razão, tornava-se menos dependente dos serviços de guerra que o vassalo feudal era obrigado a prestar-lhe em troca da terra com a qual fora agraciado. Elias, 1993. Nessa configuração, aos membros da nobreza que não suportassem os aumentos de preços e a pressão do suzerano pelo encampamento de suas terras, restavam algumas possibilidades, em face das quais sua experiência de vida lhes traria facilidades. Alguns cavaleiros viram-se reduzidos à pobreza, outros tomavam pelo roubo e a violência aquilo que não mais podiam obter por meios pacíficos, e outros ainda conseguiam livrar-se de apuros, por tanto tempo quanto fosse possível, vendendo suas propriedades. Finalmente, boa parte da nobreza, forçada por essas circunstâncias e atraída pelas novas oportunidades, entrou para o serviço de reis ou príncipes que podiam pagar. Uma situação em que todos os nobres eram guerreiros, ou, reciprocamente, em que todos os guerreiros eram nobres, começou a transformar-se em outra na qual o nobre era, na melhor das hipóteses, um oficial de tropas plebeias que tinham que ser remuneradas. Elias, 1993. Notadamente, essas mudanças históricas levam consigo também o ideal de permanência de uma classe que, anteriormente baseada num sistema de linhagens, passa a sua experiência de pai para filho. Em um determinado contexto, essa experiência acabaria reunida na formação de comunidades guerreiras, as tropas permanentes, membros da classe dos guerreiros, em suma, os filhos mais moços, cujas heranças eram pequenas demais para lhes atender às necessidades, os que nada tinham entre os cavaleiros, passam pelos séculos usando as máscaras sociais mais dispares como cruzados, chefes de bando de assaltantes, mercenários a serviço dos grandes senhores, até que, finalmente, formam a base dos primeiros exércitos permanentes. Elias, 1993. Dessa maneira, uma das consequências da formação de exércitos por parte da nobreza despojada de suas terras é a incorporação de valores e regras da sociedade da qual emergia essa nova organização social a qual deve interpor-se. Mais do que isso, a hierarquia, antes uma característica estruturante do sistema feudal como um todo, encontra uma nova tradução da sua existência na gênese de novas organizações. As antigas sociedades estamentais, que tão bem descreve Elias, na sua lenta dissolução, lançam as sementes para que, numa nova e desconectada forma, surjam as bases de uma outra comunidade, cujos pilares são a hierarquia e a lealdade entre seus membros, o Exército Nacional. Certamente não estamos dizendo que a sociedade estamental realocou mecanicamente seus membros nos exércitos, preservando assim suas características. Não se pode negar, contudo, que a origem dos exércitos europeus esteja relacionada a um rearranjo das formas feudais de organização social, ou até, quem sabe, que estes constituíssem um locus onde, pelo poder da condição de seus membros, a tradição e a permanência características próprias do imobilismo estamental fossem preservadas. Em Portugal, no século XV, encontramos a princípio a mesma estrutura feudal do restante da Europa Ocidental, em termos das regras de reciprocidade e troca que estruturam a relação entre os estamentos, e em termos do tipo de mudança que ocorreu quando o rei começou a acumular terras e poder militar.
Embora houvesse um rol de condições específicas algo diferente dos outros reinos europeus, Portugal de certa maneira realiza prematuramente em relação ao continente processos sociais semelhantes na formação de organizações burocráticas germinadas nas relações de suzerania e vassalagem, Faoro, 1975, como caracterizado por Elias. Sendo um reino formado a partir da guerra, possuía uma coroa cuja propriedade se confundia com o domínio da casa real, aplicado o produto nas necessidades coletivas ou pessoais, sob as circunstâncias que distinguiam mal o bem público do bem particular, privativo do príncipe, Faoro, 1975. Havia uma reelaboração do sistema de vassalagem, especialmente no tocante à grande quantidade de nobres que se alocava respeitando uma dinâmica própria da sociedade feudal em funções burocráticas do reino. A coroa separava nos nobres ricos homens, em funções e cavaleiros a qualidade de funcionário da qualidade de proprietário. Seu poder, na verdade avultado, derivava da riqueza e não das funções públicas. Faoro, 1975. Notadamente, mesmo a existência desse prematuro traço de modernidade, Faoro, 1975, não é capaz de dissolver alguns laços próprios da relação de suzerania e vassalagem, nem contrapor-se o que é de especial interesse para nós às consequências que estes implicam no que se refere ao sistema de recrutamento e mobilização da armada. Nesse ponto, a formação do exército português, ao longo do século XV, tal qual nos outros exércitos europeus, se aproveita de uma nobreza que vê sua renda diminuir conforme aumentava o poder absoluto do rei, e nessa condição passa a constituir a oficialidade. Ainda subordinada a esta, encontram-se os não-nobres dos conselhos burgueses que, na sua maioria, procuravam através de feitos de guerra adquirir títulos de nobreza, ou então, em caso de guerra, eram convocados por meio da força. De toda forma, o núcleo desse exército profissional era composto pela nobreza destituída. Desse modo, a organização da força terrestre era basicamente esta: em caso de mobilização, o rei convocaria para sua hoste, exército em campanha os grandes vassalos da nobreza e do clero com suas lanças e homens de armas que, por suas quantias, deviam apresentar, os freiros das ordens militares, os cavaleiros de uma lança e os escudeiros, fidalgos pobres, que recebiam quantia, a milícia dos lavradores e burgueses dos conselhos que forneciam os cavaleiros vilões, os cavaleiros raços, os besteiros de garrucha a cavalo e os homens de armas a pé, finalmente, a milícia dos mesteirais dos conselhos, que provia os besteiros de polé, os besteiros de fraudilha e, de modo geral, os besteiros do conto, Estado-Maior do Exército, HEB, 1972. Com a expansão marítima, a corte portuguesa praticamente desmantela sua força terrestre e aloca recursos nas armadas navais, que também, basicamente, mantém a sua estrutura organizacional a partir da arregimentação da nobreza de baixa renda. Abolida essa organização territorial miliciana, a força militar do reino ficou restrita à dos grandes fidalgos de mesnada, às guarnições de certos castelos de fronteira e das praças da África, à guarda real de ginetes, aos professos das ordens militares, aos mercenários nacionais e estrangeiros e ao voluntariado de fidalgos cavaleiros, cavaleiros fidalgos e escudeiros, únicas classes sociais que então podiam usar armas. De modo geral, o sistema de recrutamento passava a estabelecer-se por contrato voluntário ou forçado, com soldo pago pelos cofres da coroa. Não faltavam, porém, para o enquadramento das tropas mercenárias e a realização dos objetivos do reino, condignos chefes militares, desde os grandes capitães aos simples oficiais, recrutados na nobreza palaciana e cortesã, Estado-Maior do Exército, HEB, 1972. Essa reduzida armada terrestre não foi suficiente para garantir um efetivo sistema de defesa nas colônias, obrigando Portugal a estabelecer um outro sistema, diferente daquele utilizado internamente. No Brasil, colônia de Portugal, esse novo tipo de arranjo militar foi utilizado, talvez pela impossibilidade de aqui se manter uma força terrestre a partir de uma administração centralizada, principalmente devido às dimensões do território. Como não interfere na área da produção, a coroa delega os poderes administrativos e políticos. Fica ausente, assim, de sua área específica, aquela em que se exerce o chamado poder político, e a ordem privada absorverá a área em que aquele poder está ausente. O senhor de terras será, consequentemente, autoridade pública. Investido, inclusive, do poder militar, salvo no mar, para o que não tem possibilidades. Sodré, 1965. Esse tipo de arranjo se caracterizou basicamente pela presença de esquadras vindas de Portugal, a composição de uma força terrestre comandada pelos colonos donos de terra e a arregimentação de grandes efetivos entre populações tribais e escravas. Em face de ameaças à integridade do território, há, pois, necessidade de introduzir elementos humanos, e também de organização, capazes de neutralizar tais ameaças e operações invasões francesas e holandesas. Assim, ao mesmo passo que a legislação atribui aos colonos deveres militares, o poder público metropolitano deve acudir-lhes com forças próprias e recursos.
Assistimos, assim, à conjugação de dois tipos de organização militar, o europeu e o americano, justapondo-se e reagindo um sobre o outro, no sentido de enfrentar os assaltos externos. Sodré, 1965. Se, por um lado, essa nova articulação representou um fato novo e inusitado, acarretando mudanças significativas não só na forma de organização como também no desempenho da força armada, por outro, ela manteve certos princípios estruturais inegavelmente originários do mundo feudal. Estamos falando de uma estrutura baseada em patentes militares, da sua composição de forma hierárquica e do fato de a relação de comando-obediência estar atrelada à noção de honra em relação ao rei. Uma evidência possível de se levantar é o fato de as patentes manterem uma composição próxima à original, inclusive na sua nomenclatura, inspirada no livro de Lacieta e Partidas, de Afonso X de Castela, um código que constitui a adaptação do direito cesarista romano às instituições e costumes puninos. Por exemplo, capitão deriva do baixo latim, passando de caput a capitanus, o chefe ou o que comanda. Se olharmos para os postos hierárquicos, veremos que, no caso brasileiro, a tendência para a manutenção da estrutura de divisões foi acentuada, como mostra o seguinte quadro: soldado, cabo, 1500; sargento, 1500; subtenente, república; segundo-tenente, república; cadete, 1757; tenente, 1500; capitão, 1500; major, sargento-maior, 1500; tenente-coronel, império; coronel, mestre de campo, 1500; general, 1870; marechal, de 1500 a 1967; general de brigada, 1890; general de divisão, 1890; general de exército, 1890. Fonte, RVO, 1994. Como se pode observar, a maior parte das patentes persiste desde os tempos da colônia. A ideia básica a que queremos chegar é a de que, apesar de se refletirem na colônia todas as mudanças do regime português de governo, e mesmo após a independência do país, a composição da força armada que garantiu a defesa de seu território conservou sua escala hierárquica com uma estrutura próxima à original, constituindo a hierarquia um elemento que a suporta em face da dinâmica das transformações históricas. Em contraposição aos processos históricos de mudança pelos quais passou o exército, como parte da nação, esta continuidade mostrou-se ainda mais notável e, assim, pode-se dizer que a própria hierarquia acaba por assumir um sentido estrutural na organização social da corporação que, por isso, também tende à permanência. O fato de a hierarquia talvez descender de uma forma feudal de organização não quer dizer, entretanto, que se trata de uma sobrevivência da sociedade feudal, que lhe permite-se manter-se num nicho armado, no qual jamais seria obrigada a se desfazer de seus costumes e valores, encontrando assim um lugar ao sol que garantisse sua existência. Pelo contrário, esses traços feudais, se é que assim podemos chamá-los, diluídos na história, contribuem para que, na leitura que os militares fazem da sua própria corporação, permaneça um certo conteúdo original, podendo a hierarquia, por isso, ser tomada como um princípio de sua constituição. Ainda sobre esse ponto, vale ressaltar que estamos falando especificamente da gênese dessa instituição histórica que é o Exército Brasileiro. Em relação à tese da existência de um Brasil feudal, sabe-se que estamos diante de uma questão complexa e longe de ser resolvida. De acordo com Faoro, não havia, no sistema brasileiro, nem o feudo nem o vínculo de vassalagem, triturados ambos pela economia mercantil, derretidos pelo açúcar. O rei subordinava as pessoas, o governo dirigia as ações prontos a quebrarem as resistências, mesmo as erguidas por um homem da altura e com os serviços de Duarte Coelho. Essa relação vertical não se coaduna com o feudalismo, no qual vive a ideia de pacto entre camadas desiguais, mas estruturadas rigidamente em privilégios. Faoro, 1975. Desse ponto de vista, se nas sociedades modernas a nação é o verdadeiro poder constituinte que legitima a existência e a ação de sua força de defesa, a hierarquia em que se fundou a sua constituição aos poucos se tornaria uma aberração, diante de formas históricas diversas daquelas que lhe deram origem, a partir do mundo feudal. Isso, em certo sentido, somente reforça o argumento de que a hierarquia constitui um dado estrutural à organização militar e específico dela, significando portanto um dado próprio à corporação, que traça limites em relação ao restante da sociedade, mesmo sendo instituída por esta. Por outro lado, e pela mesma razão, essa estrutura também suporta leituras de seu conteúdo que são, de alguma maneira, contraditórias em relação tanto à ordem estamental quanto, no caso brasileiro, à ordem escravocrata, como revela, por exemplo, a existência de regimentos comandados pelo índio Camarão e pelo negro Henrique Dias, ou ainda, a característica mestiça de vários bandeirantes, posteriormente incorporados pelos regimentos oficiais. Há, assim, uma estrutura permanente dada pela preservação da ordem militar em patentes hierarquicamente estabelecidas capaz de se adaptar aos eventos por meio dos quais se processaram as transformações históricas da colônia à constituição da nação.
Portanto, como questão, o sentido da colonização saber se o Brasil foi feudal ou não importa somente na medida em que se lê o conteúdo dessa estrutura, visando a compreender, por exemplo, o problema da mestiçagem, tarefa que, para nós, limitasse a estabelecer um contraponto ao argumento de que a hierarquia é um dado estrutural à organização militar. Essa questão serve, desse modo, apenas de apoio à interpretação da nossa questão específica, o entendimento da hierarquia no Exército. Talvez seja interessante, a partir disso, ver como, no século XIX, numa sociedade em radical transformação, a hierarquia se manifesta no Exército, e assim testar a nossa própria hipótese. Século XIX, transformação e continuidade. Nas palavras de Faoro, o século XIX encontra um país subjugado, com fronteiras definitivamente esboçadas, neste lado do Atlântico. Desde que a reação centralizadora ganhara os sertões, atenta à supremacia da autoridade pública, a caudilhagem dos conquistadores e latifundiários perde o ímpeto, estrangulada no nascedouro. O rústico militarismo, seja já o exercido pelo senhor de engenho, quer o arvorado pelo bandeirismo, ou o nascido nos acampamentos de combate ao holandês, abaterá-se, dominado por dois processos contrários e complementares. O paulista, o pernambucano, o rio-grandense transformaram-se em agentes régios, incorporados às milícias ou às ordenanças, com trânsito, algumas vezes, às fileiras da primeira linha, da tropa regular. Aqueles que desafiam a ordem legal, inconformados com a submissão blandiciosa nos cargos e patentes, recebem o golpe das armas, a ferro e fogo. Faoro, 1975. A estrutura militar brasileira era então marcada por uma cisão em sua composição. De um lado, havia o recrutamento dos nativos, dada a incapacidade do exército português de suprir com homens uma armada presente em todo o território. De outro, estava a linha de comando, composta exclusivamente pela nobreza portuguesa. Concretamente, isso encontra sua expressão na separação das tropas, em primeira linha nobres portugueses, segunda linha mais conhecida como milícias, composta por brasileiros nativos, não nobres portugueses que aqui residiam e, principalmente, comunidades formadas a partir da experiência de guerra, sobretudo com a Holanda, incluindo negros e índios, e finalmente terceira linha denominadas ordenanças, uma espécie de guarda territorial, com características também milicianas, cujo emprego era previsto apenas nos casos de emergência. Prado Júnior, 1945. Se voltarmos ao século XVIII e seguirmos o rumo do XIX, a estrutura militar deste país, que Faoro descreve, basicamente tratou de centralizar o comando das milícias populares, nitidamente guerrilheiras, que se haviam formado principalmente a partir da Batalha de Guararapes e dos movimentos de entradas e bandeiras. O oficialato, inteiramente designado a partir do controle dos capitães-generais, estes, por sua vez, nomeados pelo rei, formava uma linha de comando cuja composição, em última instância, continuava determinada pela realeza e era portuguesa. Nesse sentido, o oficial, preparado para a guerra nas escolas somente abertas à nobreza, não se especializava em atividades militares, servindo em todas as funções do comando político. Bastava, para legitimar-se ao título de cadete, o sangue ilustre, abrandada a exigência, no curso do tempo, para a ocupação nobilitadora do pai, equiparados os títulos universitários à nobreza. Faoro, 1991. Embora toda a organização ainda dependesse do rei, via-se nela, ao limitar a mistura entre as tropas de primeira linha e as milícias comandantes e comandados, portanto, um certo abismo. Os setores nacionais aos poucos deixam de enxergar no staff burocrático da metrópole o legítimo locus institucional do qual o poder do exército emana, e manifestações de mudança passam a se alicerçar justamente no fato de que a lealdade, embora presente como valor, aos poucos e para muitos membros do exército, começa a ser considerada mais como um elemento da disciplina em relação ao comando imediato dos regimentos milicianos do que como uma obrigação social em relação ao estamento português. Ainda preservado nesse contexto. Ou seja, a lealdade passa a estar imersa na tropa, e não nas relações entre os militares, como súditos, e o rei. O que se vê, assim, ao longo do século XVIII e posteriormente do XIX, são tropas disciplinarmente eficazes, no sentido da sua ação bélica, que, no entanto, quebram seu pacto de lealdade ao rei. Guerra dos Emboabas, dos Mascates e Inconfidência Mineira são mostras desse gradual rompimento, com a adesão de regimentos subalternos em reação à corte. Daí em diante, se os resquícios de cavaleiros fidalgos já eram rarefeitos, pode-se dizer que a nomeação de patentes deveria, cada vez mais, a partir de casos particulares, obedecer a um novo princípio de estruturação hierárquica, este sim autônomo, desvinculado do status pessoal daqueles a quem incumbiam tais posições. Ou seja, pode-se dizer que, a essa altura, as patentes cada vez respondiam menos à necessidade de conformar as funções bélicas às posições derivadas do status quo aristocrático, embora elas ainda estivessem vinculadas ao mundo social e as formas deste, no limite, não pudessem deixar de encontrar expressão no interior do exército. Contudo, pode-se pensar numa relativa autonomia do universo militar em relação a possíveis determinações de classe.
De fato, mais adiante, o que se viu foi um progressivo relaxamento dos critérios de nobreza. Disposições de 1809 e 1820 ampliam a faculdade de se alistarem cadetes aos filhos de oficiais de forças de linha e das milícias, bem como das ordenanças e de pessoas agraciadas com o hábito de ordens honoríficas. Carvalho, 1977. Mais ainda, ao longo do Império, o caráter nobre do recrutamento militar modificou-se no sentido de tornar-se cada vez mais endógeno à organização, isto é, a limitar-se cada vez mais à nobreza militar com exclusão da civil. A concessão do direito ao título de cadete a filhos de oficiais favorece esta evolução. Carvalho, 1977-1886, grifos meus. Last but not least, reforçando essa tendência, estava o fato de que o exército significou um poderoso fator de diferenciação para a sociedade daquele tempo. A população livre e desprovida de recursos estava emparedada, de um lado, pela classe dos senhores rurais, de outro, pelos escravos, sem maiores meios, portanto, de ascensão social. Agora, enquanto os moços das famílias abastadas em regra davam preferência às profissões liberais, indo se formar bacharéis na Universidade de Coimbra ou em outras capitais do Velho Mundo e retornando de espírito mais arejado para a compreensão dos problemas políticos e sociais, os moços pobres, os mulatos procuravam as fileiras do exército, para se fazerem oficiais. Costa, S.G., 1957, Apudfaoro, 1991. Pode-se dizer que essa lacuna entre o monarca e a força de defesa, estando seus membros a ele ligados apenas por este fio mais ou menos frágil que era a cadeia de comando da época fracionada nas tropas de primeira, segunda e terceira linhas, e posteriormente repartindo-se ainda com a Guarda Nacional, permitia que, por um lado, os escalões inferiores se mantivessem leais ao corpo de tropa e, por outro, que o comando, ainda estamental, se mantivesse leal ao imperador, estabelecendo assim a necessária ligação na linha de comando obediência que ainda conferia uma certa unidade à instituição militar. Essa unidade, por sua vez, era a garantia mínima de funcionamento da força de defesa do Império, embora internamente ela fosse marcada por todo esse processo contraditório de incorporação e de divisão social. Uma das consequências daí resultantes foi, por exemplo, a diferenciação do exército brasileiro em relação aos outros exércitos sul-americanos e suas fortes tendências caudilistas. A tradição aristocrática, muito mais forte na Europa do que nas Américas, refletia-se diretamente no recrutamento dos oficiais do exército e da marinha. O monarca tinha grande interesse em restringir o acesso às patentes militares a descendentes da nobreza, em geral leais à coroa e, em muitos casos, bastante dependentes da generosidade real. Essa prática também assegurava uma distância social entre os oficiais e tropa, grande o suficiente para impedir o surgimento de lideranças militares independentes do favor real, evitando, assim, o conhecido fenômeno do caudilismo. Costa, VFM, 1990. No outro extremo da estrutura hierárquica, porém, a consequência desse processo de semidivisão foi, como vimos, um maior relaxamento dos critérios de nobreza para o ingresso como cadete e, portanto, para o acesso à oficialidade. Aos poucos, vê-se a consolidação de um sistema híbrido caminhando do aristocrático ao nacional, no qual a imobilidade estamental perde a força na definição de patentes primeiro as inferiores, mas permanece no exército a necessidade de um sistema hierárquico semelhante ao anterior, onde o eixo que une as patentes, a disciplina, reforça a lealdade à tropa, ao corpo, sendo, este sim, leal ou não ao rei, dependendo das circunstâncias. O começo do fim desse sistema, de certa maneira, vem em 6 de setembro de 1850, quando uma lei definitiva regulamenta a estrutura hierárquica, desvinculando-a organizacionalmente das nomeações aristocráticas. O acesso aos postos de oficiais das diferentes armas do exército será gradual e sucessivo, desde alferes ou segundo-tenente até marechal de exército. Costa, VFM, 1990. Sem dúvida, na realização dessas mudanças, vai ser dramática a experiência da Guerra do Paraguai, um lustro de campanha, durante a qual a mobilização cobrirá, em certos períodos, mais de 100.000 homens de todas as províncias, e em particular daquelas onde a massa escrava era mais numerosa, e de todas as origens, particularmente as camadas inferiores. Sodré, 1965. Desse embate, não só a corporação volta com sua identidade muito mais reforçada, como também um fato inusitado se impõe: ex-escravos, que até então não eram sequer enquadrados como gente, entram para o corpo permanente do exército. Pode-se dizer que a Guerra do Paraguai é um marco inaugural para o exército, no sentido de reunir elementos suficientes para que este, como corpo especializado de combate e representante único e íntegro da defesa nacional em relação aos estrangeiros, seja visto pelos seus membros como uma comunidade em si, que elabora suas próprias regras, tem uma conduta diferente do restante da nação e, principalmente, que veja o restante como tal.
Entre esses elementos, encontramos principalmente a ascensão na hierarquia por mérito de combate, que rompe o padrão aristocrático ainda institucionalizado pelas escolas militares, as quais continuavam mantendo os critérios de nobreza, apesar de mais relaxados, e também a associação de pessoas de várias províncias da nação diante de um inimigo estrangeiro comum, possibilitando que, a partir de um nível concreto de experiência, se cristalize, no registro da corporação, a ideia de instituição nacional. Tudo isso contribui para a formação, dentro da tropa, de uma noção de universalidade, de um exército que estabelece seu vínculo diretamente com a nação brasileira, bases de um exército nacional e permanente que, como corpo, se distancia progressivamente da hierarquia estamental portuguesa e institui a sua própria hierarquia. Esta constitui uma leitura peculiar, uma retradução dos antigos padrões de conduta da corporação, porém incluindo na sua rígida estrutura vertical o fator da mobilidade dado pela possibilidade de ascensão na carreira e o rompimento com o status que provinha de nascença ou outorga real. Estes são elementos que, como dissemos, aparecerão progressivamente na força, não sendo, mesmo com a guerra, eventos revolucionários que mudaram as estruturas repentinamente. Somando-se a eles, a sobreposição gradual de oficiais com e sem escola criou uma estrutura também híbrida, semiprofissional, na qual o padrão aristocrático, cerne da conduta do oficial, recebido tradicionalmente e tradicionalmente conservado pelos portadores da glória militar, será o ponto de frustração dos aspirantes à carreira. Os oficiais pensam e sentem numa constelação histórica que não mais lhes legitima a atividade. Reduzir o exército, depois de gerado do flanco da camada dominante, a um grupo profissional, mal remunerado e destituído de missão política, não seria mais possível. O imã nacional que o inspira e o consagra na autoestima operará mesmo em contraste com a ordem estabelecida. Desse caráter íntimo virá sua peculiaridade e não a identificação com classes, repudiando o envolver para a casta, peculiaridade sempre mal compreendida, ora desvirtuada, pelos historiadores, que a compreendem em supostas alianças com a classe média, com os latifundiários, com os proletários, na sucessão de equívocos de um século, Faoro, 1991. Esse tipo de organização remeteria a uma leitura típica que aqueles militares faziam de sua corporação, em construções que beiram imagens heróicas a respeito de alguns de seus comandantes, em cujo tratamento se vislumbra algo que extrapola o elogio à posição de comandante, para manifestar o apreço a uma dimensão personalista de figuras que se destacam num exército que ambicionava o profissionalismo. Assim, por exemplo, é possível entender o fenômeno da atuação heróica do Marechal Osório que, entre outros elementos de destaque na tropa, chegou a ter um toque de clarim específico para anunciar a sua chegada no campo de batalha. Aí vem Manuel Luiz. É neste registro que se tolera até a existência de um grupo de militares pacifistas, se, de um lado, Deodoro dizia que seu único benfeitor fora Solano Lopes, a quem devia sua carreira militar, de outro, os bacharéis, adeptos do pacifismo positivista, desprezavam as façanhas bélicas e consideravam a Guerra do Paraguai um desastre. Na escola militar, medalha da guerra era causa de ridículo. A proclamação da República viria como uma fusão destes dois grupos, em que os jovens entravam com as ideias e os velhos com a corporação. Por sobre as divergências prevaleceria o esprit de corps, Carvalho, 1977. Ora, em alguma coisa este esprit de corps deve estar ancorado, além dos conspiratórios interesses políticos, que tradicionalmente se imputavam a esses homens, como móvel de sua ação. No geral, as regras eram as mesmas e valiam para todos. De um jeito ou de outro, deveria prevalecer na corporação uma crença na maneira como o seu sistema era estruturado, com base nas relações de comando-obediência que estão de acordo com a hierarquia e a disciplina e, penso, como resultado institucional de se pertencer a um grupo baseado na hierarquia e na disciplina, a crença absoluta no valor da corporação, por ser ela leal a algo superior a ela própria, a nação. Daí seria possível derivar não só um sentido simbólico capaz de ordenar sua percepção sobre a corporação de que são membros, como também normas de conduta que com ela sejam compatíveis ou, melhor dizendo, uma unidade de fé entre uma concepção de mundo e uma norma de conduta conforme, Gramsci, 1950. Romper de vez com os vínculos estamentais que uniam a corporação ao sistema social seria uma questão de tempo. E assim ocorreu. Entre 1908 e 1914, institui-se o serviço militar obrigatório, criam-se tiros de guerra e grandes unidades chamadas de brigadas estratégicas, bem como se mandam oficiais para estagiar na Alemanha. É destes últimos que resulta a formação de um grupo apelidado pela Tropa de Jovens Turcos, cuja manifestação mais evidente é a criação do periódico A Defesa Nacional. Nesta revista, vê-se uma das primeiras expressões organizadas do pensamento militar enquanto um pensamento nacional, se nos grandes povos, inteiramente constituídos, a missão do exército não sai geralmente do quadro das suas funções puramente militares, nas nacionalidades nascentes como a nossa, em que os elementos mais variados se fundem apressadamente para a formação de um povo. O exército, única força verdadeiramente organizada no seio de uma tumultuosa massa efervescente, vai às vezes
um pouco além dos seus deveres profissionais para tornar-se, em dados momentos, um fator decisivo de transformação política ou de estabilização social. O Exército, num país como o Brasil, não é somente o primeiro fator de transformação político-social, nem o principal elemento de defesa exterior, ele tem igualmente uma função educativa e organizadora a exercer na massa geral dos cidadãos. Nele se exige e se obtém que a entidade homem, de ordinário tão pessoal e tão egoísta, se transfigure na abstração dever, nele se exige e se obtém o sacrifício do primeiro e do maior de todos os bens que é a vida, em nome do princípio superior de pátria, DN, editorial do número 1. Estado-Maior do Exército, HEB, 1972, negrito do texto, grifos meus. Note-se aí de que maneira o Exército passa a ser visto pelos seus próprios membros como, no limite, elemento formador da própria nacionalidade, fruto dos princípios que estruturam a força e, consequentemente, as representações dos seus membros. Finalmente, em 1919, desde a missão militar francesa, se reestrutura a cadeia de comando do Exército, a partir de uma real organização de um Estado-Maior, que centralizasse o comando e não mais permitisse vínculos entre setores da hierarquia e elites regionais até então, base das relações de tipo aristocrático que se manifestavam na força. Como bem observa José Murilo de Carvalho, foi a missão, através da formação de oficiais de Estado-Maior e da reestruturação do órgão, que tornou possível o início da implementação da nova política. Duas principais consequências para a organização militar e seu papel surgiram daí. Para a organização, significou movimento de centralização e coesão. As atividades militares passaram a ser planejadas e controladas em pormenores pela cúpula hierárquica, o Estado-Maior. Já em 1920 surgem o Regulamento Disciplinar do Exército, RD, e o Regulamento para a Instrução de Serviços Gerais, RESG. Esse maior controle interno aumenta o poder político da organização, ao reduzir a possibilidade de quebras da hierarquia através da ação autônoma de escalões inferiores. O desenvolvimento das atividades de Estado-Maior era incompatível, por exemplo, com o tenentismo, Carvalho, 1977. Talvez o tenentismo tenha sido a última manifestação da antiga estrutura que ainda permanecia nos círculos hierárquicos. Com a reestruturação do Estado-Maior e também do ensino militar obrigatório para se chegar ao topo do comando, finalmente se estabelecem critérios universais de definição da carreira militar, como a promoção por mérito e por tempo de serviço, o ensino separado por armas e a instituição de uma ordem de classificação que determina a ordem de promoções. Eis aí o Exército que conhecemos, em termos da sua organização hierárquica.